Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Física com Edu, eu sou o professor Eduardo e hoje a gente vai falar a respeito de vetores, tá bom pessoal? Mas antes não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar o vídeo. Então vamos lá, o que são vetores? Vetores nada mais é que um determinado segmento de reta, tá bom pessoal? Tá? Então vetor é um determinado segmento de reta, ok? E onde a gente descreve esse vetor como uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial, ou seja, o vetor ele pode ser caracterizado como uma grandeza escalar e como uma grandeza vetorial. E a gente vai diferenciar esses duas, né? A grandeza escalar e a grandeza vetorial. Então, bora lá. Tá. A grandeza vetorial, pessoal, o que caracteriza, no caso, uma grandeza vetorial? Ela apresenta um módulo, uma direção e um sentido. Como assim, professor? Perceba, por exemplo, o vetor ele pode ser representado como um segmento de reta. Ele pode ser representado como uma seta, tá bom? Vou representar aqui uma seta que é um vetor. Perceba que esse meu vetor aqui, ele está na horizontal, tá bom? Ele está na horizontal. Então, veja, também a gente tem um determinado sentido, tá bom? O sentido está para cá, beleza? Ou seja, então a gente tem que ter essa noção aqui. Mas, beleza, professor, o vetor também poderia estar na vertical? Vetor poderia estar na vertical. E o sentido seria de baixo para cima. O sentido seria de baixo para cima. Tá bom, pessoal? Então a gente tem essa caracterização. O vetor poderia estar para cá também? Poderia. Só mudou o que aqui? Mudou o sentido, tá bom? Essa setinha aqui, essa ponta, no caso aqui, ela indica o sentido do vetor, tá bom? Sentido do vetor, isso daqui é importante. Então, veja bem, eu tenho aqui o sentido do vetor. Então, isso daqui caracteriza, tá, um determinado vetor, beleza? Veja que eu falei para vocês que uma grandeza vetorial, ela apresenta módulo, direção e sentido. Veja que eu mostrei a direção, que seria horizontal ou vertical. Veja o sentido, ou direita para esquerda, esquerda para direita, vice-versa. E o módulo seria justamente esse tamanhozinho aqui do vetor, tá? O módulo seria justamente esse tamanhozinho aqui, ó. Esse tamanho é o meu chamado módulo. É importante você se atentar a isso, tá? Então, o módulo seria o tamanhozinho dessa minha seta aqui. Combinado, pessoal? É importante a gente saber isso, tá? Então, isso daqui é uma grandeza vetorial. Depois eu vou descrever quais grandezas vetoriais, algumas delas. E aqui eu tenho uma grandeza escalar, pessoal. A grandeza escalar seria o quê? Apresenta somente módulo. Na verdade, ela só me gera um determinado número. Um módulo seria um determinado número, tá? Como assim? Eu vou dar exemplos aqui para nós da grandeza vetorial e da grandeza escalar para poder entender melhor. Por exemplo, exemplo de uma grandeza vetorial: a posição, o deslocamento, a velocidade, a força e a aceleração. São exemplos de grandeza o quê? Vetorial. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um determinado objeto aqui, eu tenho uma pessoa aqui, tá? Eu tenho uma pessoa aqui. Digamos que essa pessoa tem uma alienígena aqui e essa pessoa vai dar um empurrão, tá? Vai dar um empurrão nesse objeto e vai afastar esse objeto, tá? Eu quero que vocês percebam o seguinte, que quando essa pessoa impulsionar esse objeto, ela vai estar impulsionando esse objeto em uma direção, né, que está na horizontal, e um determinado sentido também, tá bom? Ou seja, está empurrando para a direita, está empurrando para a esquerda. Então, aqui você vai analisar qual o sentido que essa pessoa vai estar empurrando, beleza? E qual seria o modo, qual seria a distância, no caso, que estaria, né, que esse objeto iria ser percorrido. Então é importante a gente ter essas características. Por isso que está dizendo que o deslocamento, por exemplo, deslocamento é caracterizado como uma grandeza, o quê? Vetorial, porque vai se deslocar, tá bom? É importante, tá? E quando ele está falando questão de posição, imagine a seguinte situação. Eu tenho uma pessoa aqui novamente, tá? E aqui eu tenho uma casa, tá?
Eu sou ruim para desenhar casa, gente. Pensa numa casa, uma coisa feia. Deixa eu colocar aqui. Aqui tem uma casa, tá? Beleza? Veja que o seguinte, essa pessoa aqui é o observador. O observador. Esse observador está posicionado em uma determinada localização, ou seja, ele está em uma determinada posição em relação à casa. Então aqui eu vou ter uma distância até essa casa, tá bom? Aqui vamos dizer que está mostrando que é como se tivesse de maneira inclinada. Então a gente tem aqui uma determinada direção, a gente também tem um determinado sentido. Então isso tudo caracteriza vetor, tá bom? Isso daqui é importante, tá? Beleza. E o que seria uma grandeza escalar? Uma grandeza escalar é aquilo que vai me gerar somente um número, um módulo, um número. Por exemplo, massa. Quando eu digo bem assim, 10 quilogramas. Quando eu digo 10 litros. Quando eu digo 10 segundos. Significa que aqui só me gerou um determinado número. Então isso é uma determinada grandeza escalar, tá bom? Então, o que diferencia uma grandeza vetorial de uma grandeza escalar é justamente isso, porque enquanto a grandeza escalar só me gera um determinado número, um módulo, na grandeza vetorial, além de eu ter o número, eu tenho uma direção, eu tenho um sentido. Então, isso são diferenças do vetor da grandeza escalar para a grandeza vetorial, tá, pessoal? Aí, vamos lá, pessoal, tem mais coisas aqui que eu quero falar. Por exemplo, soma de um vetor e subtração de um vetor, tá? Então, isso daqui é importante a gente compreender como que funciona uma soma de um vetor e uma subtração de um vetor. Imagine a seguinte situação. Eu tenho um vetor A, e eu tenho um vetor B. Vou até fazer diferente aqui. Eu tenho um vetor B. Teoricamente, se a gente olhasse a olho nu, o vetor A é menor que o vetor B, né? Ok, tudo bem. Como que eu vou somar isso daqui? Veja que eu botei R aqui. Esse R significa, na verdade, o meu vetor resultante, tá? Vetor resultante. Isso é importante a compreensão. Então, o que seria o vetor resultante? É um vetor que resulta da soma de outros dois vetores. Pronto, o vetor resultante é um vetor que resulta da soma de dois outros vetores. Qual é o vetor? Vetor A e vetor B. Eu vou somar esses dois vetores. Então, para somar, veja que eu não estou trabalhando ainda com números aqui. Então, eu estou querendo dizer para vocês que eu vou fazer a seguinte situação aqui. Eu vou pegar esse vetor, tá? O vetor A, você está dizendo A mais B, então eu vou pegar o vetor A, vou reproduzir aqui ele, ó. Vou reproduzir o vetor A aqui. E na frente do A, eu vou apagar isso daqui, que eu estou somando os dois, e eu vou colocar o vetor B. E eu vou ter um único vetor, que esse vetor vai se chamar o vetor R, que é o meu chamado vetor resultante, um módulo, né? Módulo do meu vetor resultante. Então eu tenho um determinado tamanho aqui, tá bom? Então significa que o vetor resultante seria a soma dos dois vetores, vetor A mais vetor B. Tá? É só basicamente isso, não tem dificuldade não, tá bom? Esse seria mais fácil. Digamos que eu vou dar números aqui. Eu vou dar 8 aqui e eu vou dar 10 aqui. Se eu for somar, então 8 mais 10 daria 18, né? Então se eu for somar esse vetor daria 18, tá? Mas nessa situação aqui, pessoal, a gente não está se preocupando com ângulo, com nada, e por isso que eu estou fazendo simplesmente uma soma bem básica, né? Mas a gente vai ver que tem uma determinada equação quando a gente for resolver com ângulos, teorema de Pitágoras, que as coisas já vão mudar um pouquinho, tá? Beleza. Vamos para a subtração. A subtração, mesma condição. Digamos o seguinte, que eu tenho um vetor, tá? Esse é o meu vetor A. E eu tenho um vetor, e esse é o meu vetor B, tá? Agora, pessoal, aqui tem algo muito importante que a gente vai ter que se atentar. Como assim? Perceba que aqui é A menos B. Eu estou tirando um menos o outro. E o sinal do vetor, ele vai contribuir diretamente no meu cálculo, na subtração. Por exemplo,
Veja que esse daqui está nesse sentido e esse daqui também está nesse sentido. Ambos estão na horizontal. Só que com um sinal negativo, significa que esse vetor, com sinal negativo, ele vai estar para esse sentido aqui. Para esse sentido, vetor B. Então, quando eu for fazer a subtração, vai ficar da seguinte maneira. Veja bem, eu vou escrever o meu vetor A, ele está para cá, ok? E eu vou colocar o meu vetor B nessa direção para cá. Aí eu vou apagar essa setinha aqui e vai ficar para esse sentido. Aí você, mas por que, professor? Eu não entendi muito bem. É porque é o seguinte, pessoal. O sentido do meu vetor, ele vai depender do meu maior vetor. Então, o sentido do vetor vai depender do meu maior vetor, quando ele é negativo, na subtração, tá bom? Porque, por exemplo, aqui eles estão no mesmo sentido. Então, ficou fácil a soma deles, tá bom? E aqui é uma soma. Agora, aqui, quando tem um sinal de menos, negativo, uma subtração, um menos o outro, significa que eu vou ter que considerar o maior vetor. Se o maior vetor for o B, então o sentido vai ser para onde? Para cá. Por que para cá? Por causa do sinal negativo. Talvez você diga, ainda eu estou com dúvida, professor. Me detalhe um pouco mais sobre isso. Eu estou querendo dizer o seguinte, pessoal. Imagine a seguinte situação, tá? Imagine que aqui é uma reta numérica, tá? Uma reta numérica. Aqui eu tenho um número positivo, 2, 3, 4, 5. E aqui eu tenho um negativo, 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Então, quando eu descrevo o vetor nesse sentido, ele está indo para o sentido positivo, combinado? Só que aí eu descrevi o maior vetor, o B, só que eu estou descrevendo o B positivo, tá? Para cá. Então significa que o meu B negativo, ele está para onde? Meu vetor B negativo está para cá. É isso que eu estou descrevendo para vocês. Então o sinal negativo, ele vai contribuir. Então eu vou diminuir um menos o outro. É importante a gente entender isso, tá bom, pessoal? Tá. E agora vamos tentar resolver aqui o aspecto de teorema de Pitágoras. Vamos tentar entender isso daqui, tá, pessoal? Como que é que eu estou fazendo aqui. Tá. Vamos imaginar a seguinte situação. Eu tenho um vetor, tá? Eu tenho um vetor na vertical e eu tenho um vetor na horizontal, tá? Eu tenho um vetor que eu posso chamar ele de A e tenho um vetor que eu posso chamar ele de B. E eu vou querer achar o vetor resultante. Como que eu faço isso daqui? Como que eu acho um vetor resultante, tá? Como que eu vou colocar? Se eu disser o seguinte, eu quero saber, o vetor resultante seria a soma do vetor A mais o vetor B, tá? A soma do vetor resultante é a soma do vetor A mais o vetor B. Estou dizendo que o resultante vai ser o S. Nessa situação, estou dizendo que é o R não. Poderia caracterizar como R, tá bom? Isso vai de cada professor, de cada análise, de cada exercício. Beleza. Aí como que eu somo um vetor? O que que acontece? Eu vou reproduzir o vetor A e vou pegar o vetor B e vou colocar na ponta do vetor A, tá? Então eu vou só colocar o B mais para cá. Então eu vou pegar o B e vou colocar na ponta do vetor A. É assim que eu somo o vetor. Aí o que que acontece? Aqui seria a minha origem, tá? Então eu vou puxar um novo vetor, que vai sair daqui, que é meu vetor resultante. Ele vai na origem, da origem até o final, tá bom? Então ele vai da origem até o final. Aqui não ficou muito bonitinho, tá? Mas deixa eu tentar fazer isso daqui de uma maneira mais bonitinha aqui para vocês, tá? Então eu vou fazer isso daqui de uma maneira mais legalzinha. Então aqui tá aqui. Isso daqui. Aí tá mais ou menos aqui, deu para ver. O que que eu quero que vocês percebam aqui? Aqui eu somei, né, os vetores. Só que aqui eu quero que vocês vejam que esses vetores estão formando um ângulo 90 graus, ou seja, um perpendicular ao outro. Perpendicular. Perpendicular. Toda vez que for perpendicular,
eu uso essa expressão matemática que é o Teorema de Pitágoras, que diz que a hipotenusa ao quadrado, ou seja, seria o módulo de S ao quadrado, é igual à soma dos catetos ao quadrado, que seria o vetor A ao quadrado mais o vetor B ao quadrado, tá bom? Perceba que eu não estou colocando aqui o ângulo, tipo o seno do ângulo. Por que eu não estou colocando, na verdade, o ângulo? Porque o seno do ângulo 90 é 1 vezes o valor, né, é o próprio valor, então eu não coloco. Então essa daqui é uma nova equação que eu utilizo para fazer determinados cálculos, tá bom? Mas isso é só utilizado quando esses vetores formam um ângulo de quanto? De 90 graus, tá bom? Quando eles formam 90 graus. Quando não for 90 graus, for um outro ângulo, vai ser uma outra expressão matemática que depois eu vou falar com vocês na próxima aula, para essa aula não ficar tão longa, tá bom? Então eu vou deixar para a próxima aula. Então, o outro assunto. Vou só finalizar aqui. Vamos dizer que eu estou dando valores, tá bom? Vamos dizer que o meu vetor A, ele tem o 3, tá? 3, pode ser. E o meu vetor B, ele tem 4, tá bom? 3 e 4. São os valores que eu estou dando para eles. Valores de 3 e valores de 4. Então eu sei aqui, digamos que esse é meu A, então aqui tem 3, e digamos que esse é meu B e aqui eu tenho 4. E eu quero fazer um determinado cálculo, então eu vou usar essa expressão matemática aqui. Aí eu quero achar, então eu vou S, quero achar aqui meu valor do vetor resultante. Digamos que eu quero achar o S, o vetor resultante, tá? Então vai ser 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Só uma observação, veja que aqui é módulo. Se é módulo, se o valor fosse negativo, ele ficava positivo, tá bom, pessoal? Não pode esquecer disso. O módulo, ele torna um valor que é negativo em um valor positivo. Não esqueça. Então, continuando, S, tá? Ao quadrado é igual. 3 ao quadrado dá quanto? Dá 9. Mais 4 ao quadrado dá 16. 9 mais 16 vai dar um total de 25. Perceba que S ao quadrado é igual a 25. Só que digamos que eu não estou querendo o S ao quadrado, eu estou querendo o meu aqui, ó, o vetor resultante. Então como que vai ficar esse cálculo, professor? Então eu vou pegar S, o meu módulo de S, e vou passar para aqui em forma de raiz, porque ó, raiz, então eu tenho 25. Raiz de 25 é quanto? É 5. Então o meu módulo é igual a 5. Tá bom? 5 o quê? 5 metros, 5 centímetros? Vai depender do enunciado. Se ele dissesse que é centímetro, não seria 5 centímetros. Se ele dissesse que é metro, seria 5 metros. É importante a gente se atentar a isso. Aqui eu não coloquei a unidade, porque nesse momento eu não estou me preocupando com ela, tá? Mas eu quero que vocês entendam que vai aparecer sim um determinado valor aí, a determinada unidade, dependendo do que está se pedindo, tá? Pode ser centímetro, pode ser metro, viu? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido. Lembre que eu falei sobre vetor, que é um segmento de reta, tá? Ele é representado por uma determinada seta. Ele pode ser uma grandeza vetorial e uma grandeza escalar. A vetorial ela tem direção, sentido. Tá, uma coisa importante, só para finalizar. Direção seria horizontal, vertical inclinada, norte, sul, leste, oeste, sucessivamente, aquelas coisas lá do plano cartesiano. E sentido para cima, para baixo, para a esquerda, para a direita. Na verdade seria isso daqui, tá bom? Combinado? Aí aqui foi a soma de um vetor, mostrei para vocês como somar, pegar uma seta, colocar em cima da outra. Aqui eu coloquei a subtração de um vetor, mostrei para vocês que tem que tirar a diferença, aí tem que ver qual é o maior ou menor. Lembrando que a direção vai no sentido do maior. Digamos, mais uma situação só para finalizar aqui, que fosse agora o vetor A maior e o vetor B menor. Então, seria, na hora que vocês fossem somar os dois, né? Tá vendo que eu vou ter que tirar uma diferençazinha para cá? Vou ter que tirar, só que eu vou na direção do maior, então seria para cá. Tá? Mesmo eu tirando a diferença, o maior nessa situação tá para cá. Então, se o A é maior, então a direção é para lá. É isso, é o sentido, na verdade, é para lá, né? A direção, no caso, não iria mudar não, tá na horizontal, só o sentido, porque pode ser ou para a direita ou para a esquerda, né? Então a gente tem que ter isso daí em mente.
Então é isso, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, tá bom? Obrigado, um grande abraço e bons estudos. Até o próximo vídeo, onde eu vou falar quando o ângulo é diferente. Depois eu vou vir com exercícios. Tchau!